Podcast Iveraldo Nascimento. O bom é este momento, é esse formato, é a possibilidade de a gente comunicar. Todo mundo falando, mas isso é fundamental para fortalecer a instituição chamada democracia, para melhorar toda forma de conhecimento. E para que a gente traz bons profissionais para a bancada, de qualquer que seja a área, para conversar sobre temas diversos. Esses temas não precisam eles ser aprofundados, mas é necessário que eles atendam a expectativa da sociedade. E o podcast Iveraldo Nascimento sempre tem a felicidade, não é outra palavra não, a gente fica muito feliz, felicidade de ter pessoas que ingressaram muito recentemente em uma profissão, mas cada dia mais se aperfeiçoando, se engrandecendo, se valorizando, honrando a sociedade e o tempo em que vive. Hoje eu quero falar com duas advogadas, eu posso chamar de jovens advogadas, né? Duas jovens advogadas, uma é a doutora Edilene Cordeiro, que é do Direito Previdenciário, e a doutora Michele Almeida, que é do Direito Civil. Falar do direito da família e outros temas. Não vamos nos prender somente à questão previdenciária e à questão civil. Vamos geral, né? No todo, onde a gente pode abordar, valorizar esse momento. Sintam-se, vocês duas, viu? Muito valorizadas. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Quem é que vai cumprimentar inicialmente nossos espectadores? Doutora Edilene, tudo bem? Tudo bem, Iveraldo. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Agradeço e não pensei nem duas vezes quando recebi o seu convite por lhe conhecer e saber da sua trajetória também como profissional, da sua credibilidade, tá? E é um prazer estar aqui conversando, batendo um papo com você sobre assuntos importantes para a sociedade hoje. Doutora Michele, tudo bem? Tudo bem, estou honrada em estar aqui. Né, esse programa que abre possibilidades de conhecimento, né, para a sociedade. E estou encantada com o senhor desde já, né, pela sua oratória, pela forma que o senhor nos recebeu aqui no seu espaço, né, a sua família, tão aconchegante, fez nos sentir realmente de casa. Né? Então, eu estou honrada em estar aqui. Realmente, fomos agraciadas pelo convite. Muito obrigado. Eu falo assim no início do meu podcast, porque eu tenho certeza que o seu pai, sua mãe, sua família sonhou um dia. Aí lá atrás você chegou e veio sonhar também. Isso. Aí do sonho, estudar. Tornar realidade o sonho de ser um bom profissional. E aí está o mercado, aí está a nossa cidade, Araripina. Aqui está a nossa região do sertão pernambucano, tão difícil, de tantas dificuldades, mas são as mãos dos bons profissionais que fazem essa região ser bem melhor. O que é que a gente aborda quando recebe assim duas advogadas? Vamos começar falando de juventude, esse novo time de advogados que chegou, porque se vocês sabem disso, são jovens, mas sabem disso, que há 10, 15, 20 anos era bem pouco o número de advogados. Era um pouco até mais distante, né, para as pessoas terem acesso. Mas o mercado comporta, porque é uma atividade muito complexa, gratificante, mas de muita importância para a sociedade de maneira geral, né, doutora Michele? Isso, é uma busca, né, muito grande, porque apesar de ter anualmente novos advogados entrando, né, no quadro da UAB, os problemas eles só vão aumentando. Então, coisas simples que a gente conseguia resolver antigamente, né, resolvia numa conversa, num bom bate-papo, hoje geralmente é preciso judicializar, buscar a justiça e deixar que uma terceira pessoa, no caso o juiz, venha resolver. Então hoje, apesar do grande número de advogados que entram no mercado, mas também tem uma demanda altíssima. Você concluiu o seu curso em Araripina? Tenho orgulho em dizer, né, que sou filha de Araripina, fiz a minha faculdade na Facisa, e eu entrei no intuito de prestar concurso público, né? Mas eu sempre via os olhos do meu pai brilhando quando ele dizia assim: eu não vejo a hora de você ser uma doutora, uma advogada. E aí eu ficava pensando, meu Deus, mas eu quero outra coisa. Mas aí isso brilhava muito. Inclusive, ele foi um dos incentivadores, né? Sempre ia fazer as provas comigo. Quando terminava, ele sempre dizia assim: e aí, minha doutora, como você gostou da prova? Aí eu dizia: o pai, não foi dessa vez, não. Diga o nome do seu pai para o pessoal. Eliseu, que trabalhava no Banco do Brasil. Ele era vigilante e é meu orgulho, meus pais, minha mãe. Hoje são meu suporte, né, até para conseguir trabalhar. Eu sou mãe, tenho um filho de 16 anos e um de 3 anos. Bem assim. E para a mulher advogada, ela enfrenta ainda também a barreira de ser dona de casa, de ser mãe,
né? Então, eu hoje posso trabalhar, às vezes passo o dia com a minha colega, né, a minha amiga e também colega de profissão, e eu tenho aquela tranquilidade de saber que eles estão me ajudando. Não me ajudaram só incentivando, só antes, né? Mas também, até hoje, estão me ajudando. E eu tenho orgulho de dizer que sou de Araripina, que estudei na Facisa, né? E eu tenho, graças a Deus, bons momentos que colecionei durante a trajetória. Parabéns, muito bom. E a Adilene, sonhou um dia ser advogada ou por acaso entrou essa profissão na sua vida? Eu não conheço, no meu coração, outro sonho que não seja o da advocacia. Desde pequenininha, Iveraldo, eu sempre fui uma estudante que minha mãe até sempre costumava brincar comigo. Ela dizia que eu não parava, porque eu sempre buscava muito por aprendizado. Um dia ela até me perguntou: minha filha, quando é que você vai parar de estudar? Eu disse: nunca. E eu escolhi uma profissão que realmente, o direito, ele muda constantemente, né? Então você tem que estar todos os dias se atualizando, estudando. Então é uma profissão que você realmente não para. Mas desde criança sempre tive muito gosto pela leitura, história, português, literatura, sempre dominei, tirava 10. E assim, eu nunca dei trabalho para os meus pais para que eles me colocassem para estudar. Sempre fui ávida em buscar conhecimento, né? Sempre, sempre, sempre. E aí, os meus olhos só brilhavam para a advocacia. Eu sempre dizia pequenininha: eu quero ser advogada, eu quero ser advogada. Porém, sou filha de agricultores, né? Venho de uma família que não tem ninguém do direito. Eu sou a primeira da área, na minha família, a me formar, a cursar direito. Tive muitas dificuldades durante esse percurso, mas o meu sonho sempre foi maior. Sempre foi o que me motivou a não desistir. Tive a ajuda da minha família, dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe, durante esse percurso, que me fizeram chegar até aqui. Faço parte da Jovem Advocacia, das pessoas que com muito sacrifício conseguiram chegar e hoje batalham, buscam por ajudar o próximo, porque a advocacia, ela é isso. É uma profissão que, se você não for humano, se você não colocar o seu coração ali, talvez você não seja tão bom profissional. Hoje eu enxergo muito isso, que a gente precisa muito ser humano em tudo que a gente faz. Quando vocês, eu quero que as duas comentem, por favor, quando chegaram ao mercado, depois de formadas, passado na prova da OAB, agora vou começar. E a gente vem de fora, assim, tem Dr. Iveraldo, advogado. Estou dando só um exemplo aqui, mas ele é muito famoso, aí só tem advogado, porque tem o rótulo ele fala muito alto, não é verdade? Vocês tiveram um certo frio na barriga, uma expectativa de como seria conviver com isso, com o medalhão e aquela jovem que está chegando no mercado? Sim, Iveraldo, na verdade, antigamente tinha muito você pesar o advogado pelo número da inscrição dele, né? Então, você olhava: não vou procurar essa advogada porque ela se formou agora, né? Vou procurar o advogado doutor fulano de tal, outra pessoa. E eu acredito que hoje essa barreira ela foi quebrada, né? Talvez, né, Adilene, tenha até uma barreira para os advogados mais velhos, né? Porque hoje a gente tem a possibilidade de atuar para todo o Brasil. Então, digamos que eu me formei hoje, passei na prova da UAB e aí vou começar a atuar hoje. Eu estou entrando da mesma forma que um advogado está há muito tempo. Por quê? Né? Hoje em dia tem internet, né? Isso, tem a questão da internet. Hoje você pode atuar para todo o Brasil. E a questão do advogado, tanto aquele advogado que é mais velho na profissão, quanto o novo, ele tem que se adequar às normalidades, às atualidades, né? Como fazer mídia, você está sempre divulgando no seu Instagram, que era algo que não tinha antigamente. Então você conhecia aquele advogado porque ele já atuava há muito tempo. Mas não tinha essa questão de fazer um vídeo, de fazer divulgação do seu trabalho. E hoje, aquele advogado que está entrando, ele tem o mesmo espaço que um advogado mais antigo. Né? Claro que a gente não está pesando aqui conhecimento. A gente não pode dizer também que o jovem advogado que está entrando agora no comércio, no mercado de trabalho,
ele vai ter o mesmo conhecimento de um advogado que começou há anos atrás, né? A gente não pode dizer isso, medir conhecimento. Mas eu acredito que hoje, Everaldo, o espaço está aberto a todos. Né? Tanto aquele que está começando agora, como aquele que era mais antigo. Que já tem mais experiência no mercado. Pode aproximar um pouco mais do seu microfone, ele para lá um pouquinho? Ele fica à vontade para comentar esse mesmo assunto que estamos puxando aqui. Como a doutora Michele já mencionou, né? Existe até uma barreira, porque o que é que acontece? Hoje, os jovens advogados que estão chegando no mercado de trabalho, eles estão se deparando com um cenário de internet, a advocacia digital, o atendimento online, coisa que para um advogado com mais tempo de profissão é mais difícil, até para ele se adequar, até para ele se adaptar ao mercado. Então, assim, é mais fácil, eu até costumo brincar com a Michele, quando a gente abriu o nosso escritório, como você diz, né? Doutor fulano de tal, conhecido há mais tempo. Nós começamos do zero. Então, eu sempre falava para ela, nós não temos padrinhos, né? Não tinha quem nos indicasse. O nosso padrinho, eu sempre falei, é a internet, é a gente divulgar o nosso trabalho. Isso quer dizer que nós somos, advogadas de mídia? Não. Nós temos conhecimento, nós sabemos tudo que nós passamos, o tanto que nós estudamos, nos preparamos para atuar, né, durante 5 anos de faculdade, e a gente tem que agarrar essa oportunidade, a oportunidade de que, para o cliente me conhecer, eu não preciso que fulano de tal me indique, eu posso chegar até ele através de um WhatsApp, através de um Instagram, através de um vídeo. Lógico que eu trabalhando, fazendo o meu bom serviço, o cliente também vai me indicar no boca a boca. E esse é um dos melhores, das melhores ferramentas que a gente tem. É quando um cliente indica a gente a outro. Só que eu vejo isso, Everaldo. Hoje, as oportunidades de divulgar o nosso trabalho são maiores e melhores. Lógico que a gente enfrenta dificuldades, sim, mas a gente também utiliza essas ferramentas a nosso favor para facilitar. Quem começou bem antes, eu acredito que teve um trabalho maior, né? Tinha que ter o escritório montado, e aí tinha que fazer a divulgação, não tinha internet, era mais pelo trabalho mesmo que realizava, né? E pela quantidade de clientes que tinha. Vocês, o contrário do advogado, o medalhão, ou o bom profissional, aquele que é bem conhecido no mercado, sendo advogado ou não, também nós temos uma parcela da sociedade, às vezes leiga. Eu não sei se eu já disse, olha, eu entendo, né? Eu sei dos meus direitos, né? Sim. Que não sabe nem o que está dizendo. Mas nós dizemos isso, né? A pessoa, quanto mais leiga, ela gosta de dizer, sem nem saber. Vocês estudaram o significado disso ou tem uma opinião a respeito de por que a gente diz isso, doutora Edilene? Muitas vezes até, assim, lógico que a gente não quer dizer que a gente sabe mais, né? Uhum. A gente estudou para isso, mas a gente não é melhor do que ninguém. A gente tem o conhecimento técnico na área, mas muitas vezes acontece, como você está dizendo, a gente vai fazer um atendimento e o nosso cliente ele já vem com todas as respostas. Ele vai no chat GPT, aí procura tudo, já diz, olha, doutora, a senhora nem precisa cobrar muito, porque ele já sabe sei. tudo. Eu já vi aqui, viu? É assim, a senhora vai fazer desse jeito. Aí eu olho e digo, Jesus. Mas assim, é natural também na gente, no nosso sentimento da sociedade, ter muita rejeição, muito medo da justiça. Isso. Não é nem medo da justiça, é medo de entrar em uma situação que requer de conflito. Isso. E é complicado, um advogado, as pessoas têm esse receio sim, de, nossa, vou precisar de um advogado. As pessoas têm medo, é coisa do outro mundo? Tem bastante, acontece muito isso. As pessoas têm medo de entrar com um processo judicial. Às vezes, aqui, a gente é uma cidade pequena, né? Pequeno porte ainda. Tem medo porque conhece a outra parte, tem medo do desentendimento com a outra parte, então acaba ficando retraído. Só que para isso também a gente tem muito, Everaldo, saímos muito desse cenário também do judicializar e entramos também no cenário da mediação e conciliação. Nem tudo precisa ser uma briga judicial. Nem toda situação que o nosso cliente traz até nós precisa que a gente judicialize. Muitas situações também, hoje a gente busca resolver através da mediação, através da conciliação, de um acordo extrajudicial, que vai evitar maiores gastos, né, de um processo para um cliente, que vai evitar o tempo também ali despendido naquela demanda, né, doutora Michele? Isso. A gente tem hoje a opção também de atuar dessa forma,
Então, às vezes as pessoas ainda têm aquela visão de que o advogado ele só consegue trabalhar se for na via judiciária. E lógico, é a nossa principal ferramenta. Mas a mediação, a doutora Michele pode até falar um pouco mais sobre situações que nós já tivemos também, de que resolve e de que a gente evita o judiciário, evita toda aquela briga, todo aquele desgaste emocional e consegue resolver de uma forma bem saudável a situação. Nos fale de mediação e como ela funciona, doutora Michele. Na verdade, hoje a gente tem conseguido um êxito maior, principalmente no direito de família, né, que a gente atua no escritório, através da mediação. Então, a gente já pegou situações em que a gente achava impossível resolver até através de judicializando. acordo, né? Isso. E aí, usando as técnicas corretas, né, tendo também eu vou dizer paciência, né? A paciência de entender cada lado, de buscar melhores soluções para as duas partes, a gente acaba que conseguindo, com um tempo menor, né, evitando a morosidade do judiciário, evitando conflitos futuros, porque muitas vezes aquela família que ela é desfeita, a partir do momento do divórcio, é que cada um começa a se conhecer. Então, se esse processo de divórcio ele é um processo complicado, futuramente ali vai ser uma estrutura que vai ficar totalmente prejudicada. O pai não vai querer ver o filho com raiva da mãe, né? A mãe não vai deixar ver o filho porque ficou com raiva do pai, de alguma coisa que ele disse durante a audiência. Então, a partir do momento que a gente consegue resolver, né, através da mediação, através de diálogo, a gente acaba até evitando problemas futuros. Mas o que é que acontece, Everaldo? Às vezes as pessoas elas não pensam em procurar um advogado antes, né? Então elas sempre deixam para depois. Tem algo para resolver, sabe que precisa de um profissional na área, né, para que possa orientar, mas muitas vezes as pessoas não querem pagar os honorários. Não vou precisar disso. É meu amigo, a gente fez um contrato, a gente fez entre a gente mesmo, um contrato de boca, e não vai precisar. E aí, Everaldo, quando chega no final... É que está o problema. Tem que ir para o advogado, porque aí a confusão está maior, o problema está... aparentemente sem solução, e aí o advogado tem que fazer um milagre. Às vezes eu não quero nem chamar de ignorância, mas a falta de diálogo, isso. Agrava muito uma situação que podia ser muito mais fácil resolvida. Que às vezes resolvida. O advogado atuando através do diálogo consegue resolver. É uma pessoa que vem com o interesse de resolver e não de aumentar o conflito. Isso, justamente. Apesar de contratado por uma parte, acaba sendo imparcial, né, quando é um processo de mediação. Em qualquer área do direito, que seja previdenciário, civil, criminal, o que é que você acha que é o maior problema que a sociedade vive hoje na parte do direito? Qual é o problema que todo dia, o grande, e também falem do pequeno, que é comum, que não é um problema grande, mas é comum todos os dias, ou na porta da delegacia, ou no Ministério Público, ou no banco, que é um problema comum que a gente vive no dia a dia, que vocês veem assim na sociedade, e qual é um problema grave que nós deveríamos superar, que a sociedade devia superar, porque é um problema que a gente não identifica, mas de repente nós estamos dentro dele. O que é que vocês citariam aqui? Everaldo, um problema pequeno, né, que eu considero ainda é a resistência das pessoas em buscarem um profissional qualificado para lhe atender, muitas vezes sem nem entender que existe não só a via judicial, existe a via da conciliação, do diálogo, a forma de resolver a demanda antes que ela se torne maior e que não tenha resolução fácil. Para mim, hoje, ainda a grande resistência é olhar para o advogado e não vou procurar, é caro demais, não consigo pagar, as pessoas não conseguirem medir de que é um investimento em um profissional que vai lhe dar assim, resultados satisfatórios e que muitas vezes, para depender da demanda, que vai ser uma paz para você, na sua vida. O que mais te procuram no direito previdenciário? Qual é a dúvida que as pessoas têm? Ou é na hora da tramitação de um processo junto ao instituto? O que é que as pessoas mais procuram um advogado? Falando assim, a realidade para você, a forma que as pessoas mais nos procuram e o momento é quando, porque hoje no direito previdenciário, na seara previdenciária, você como cidadão, você pode fazer um requerimento junto ao órgão, junto ao INSS, sem você precisar de um advogado.
Você faz o requerimento, solicita o requerimento. Quando você chega lá na análise do servidor, às vezes por falta de documentação, a forma de fazer o requerimento é negado, né? O benefício é negado. E aí é a hora que as pessoas procuram um advogado para solucionar a questão. Sendo que esse processo, essa procura deveria ter sido preventiva. Porque atuando ali, o advogado, ele vai estar sabendo qual documento colocar, qual a melhor forma de fazer o pedido, tudo dentro dos conformes, atendendo às exigências do órgão, né? E é o que acontece. O cidadão, ele vai sozinho, faz o requerimento, às vezes ele ou alguém que ele conhece, paga até muitas vezes um valor menor para essa pessoa fazer em uma lan house. Essa é a realidade. E aí, quando o benefício é negado, procura a gente. Está errado? Não, não estão errados, mas poderiam ter agido de forma preventiva e já terem êxito sem ter que ir de novo, fazer um novo pedido ou corrigir algum problema que tem ali. Entendeu? Isso mesmo. Nós poderíamos ter, doutoras, uma sociedade mais consciente, menos infratora, né? Que existe menos. Mas, ao mesmo tempo, enquanto a gente cobra da sociedade, porque hoje é uma habilidade muito grande que nós temos de cobrar do outro, de apontar os defeitos. As instituições estão todas desmontadas, moralmente, né, sem cumprir. Como é que você vê essa situação? E o que é que nós precisamos fazer nesse país para que o cidadão cumpra mais e, ao mesmo tempo, cobre das instituições, mas vejam as instituições melhor organizado. Qual a opinião de vocês sobre essa linha editorial que eu estou pedindo aqui? Eu quero uma opinião das duas doutoras. Existe ou é um falatório desnecessário, essa fragilidade das instituições de maneira em geral? Eu acho que existe sim, Everaldo. Primeiramente, falta investimento público para que essas instituições funcionem melhor, para que o INSS consiga atender a demanda. É uma fila, hoje em dia a fila é gigantesca, de pessoas esperando análises de processo. É interessante, né? Como isso ainda ocorre com a... A gente sabe também que a sociedade vive à margem, né? Muitas dessas pessoas não têm condição, não têm conhecimento, às vezes não tem como buscar um atendimento especializado, e a gente entende também, né? Mas o judiciário, por exemplo, hoje em dia a morosidade judiciária é o que, assim, atrapalha demais a vida do advogado, a vida do cliente. E o cliente às vezes acha que o problema é o advogado, que o processo ele não está andando. acha que desculpa, doutora, o cliente ele não acha que um exemplo, o judiciário. Um problema da instituição, né? A falta de servidores. Eu contratei aquele advogado e ele não está fazendo nada. Então, a gente também luta contra isso, né? Como profissional. Então, falta, assim, investimento em servidores, em colocar o judiciário para funcionar melhor, fazer concurso público, chamar um número que atenda aquela demanda, né? Porque hoje a gente vai numa vara, tem 2 servidores e não é culpa deles, né? Eles não têm culpa, é a demanda que é altíssima. Então, assim, falta investimento também público para que as instituições consigam funcionar melhor. A gente não sabe a gente não sabe mesmo, eu particularmente não sei onde é que o judiciário entrou tanto nessa questão da politização. Ele está no centro da discussão política. É culpa do judiciário, foi o judiciário, é porque fulano está do partido A e do partido B. Isso é muito ruim para a instituição judiciária. Como se perdeu a imparcialidade. Né? A imparcialidade. E acaba sendo desacreditado também. É como se o direito estivesse sendo banalizado. Né? Hoje eu entendo muito, Everaldo, assim, o processo ele não nasce do nada. Se nasceu um processo ali, se você está sendo questionado por alguma coisa, algum fato teve, né? Só que o que eu vejo, na minha opinião, é que as pessoas estão, tipo assim, todo mundo quer interpretar a sua maneira. E esqueceram que o direito, ele também é imparcial. Então, assim, direita, esquerda, cada um quer ter sua razão. E nessa coisa toda, estão utilizando o direito da forma errada, interpretando muitas vezes da forma errada. O podcast Everaldo Nascimento tem essa finalidade de conversar com profissionais. Eu tenho certeza que vocês vão voltar com temas específicos. Hoje foi um debate mais solto, mais aberto, para a gente falar de vários temas. E eu venho esses próximos podcasts conversando com advogados,
com o representante do Ministério Público em Araripina, já tem um convite feito, confirmado para o início do mês de dezembro, de forma que essa é uma forma de prestar serviço à sociedade, por pessoas que têm conhecimento, que estudaram, que estudam e que acompanham no dia a dia o desenvolver da sociedade. Michele, muito obrigado por ter vindo, viu? Everaldo, eu quem agradeço. E estava muito nervosa, até disse a ele que eu achava que era só essa vez, mas foi muito leve, apesar da gente não ter abordado um tema específico, mas é muito gratificante estar aqui, saber que você tem feito esse trabalho para a sociedade e que a gente acaba fazendo parte também desse trabalho a partir de hoje, né? Então já nos colocamos à disposição para futuramente estar aqui novamente abordando algum tema específico, tanto da minha área como da área da doutora Edilene. E também agradecer a você ter nos recebido tão bem aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Michele. Doutora Everaldo, quero voltar aqui para falar mais sobre direito previdenciário, tá? Não deu nem para iniciar a conversa. Tanto direito previdenciário como direito de família são temas extensos, vastos, e já aqui se autoconvidando, né, para voltar um dia para a gente bater um papo só sobre esses dois temas, para a gente poder abordar mais, para que as pessoas tenham mais conhecimento, tá? E muito obrigada, e foi um prazer. Muito bem-vindas. Sempre que a gente tiver o prazer de recebê-las, vamos recebê-las sim, para nos comunicar, falar com Araripina, com o Sertão, com o Brasil de maneira em geral. Um abraço e até o nosso próximo podcast. Podcast Everaldo Nascimento.